Olá, seja bem-vindo ao Conexão Sindistal. Meu nome é Aldemar Boixá e nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito do papel da eficiência energética hoje dentro da realidade do cenário de energia, dentro da realidade também do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro. E para essa conversa nós trouxemos dois especialistas de mercado associados do Sindistal, Pedro Paulo da SAGE, seja bem-vindo, André da Venco, seja bem-vindo, profissionais de larga experiência no mercado, e nós vamos conversar sobre o desafio da eficiência energética hoje, no segmento de mercado e passando por alguns perfis de mercado bem característicos que nós temos. Eu gostaria que inicialmente cada um de vocês apresentasse a sua experiência, quanto tempo está no mercado, a sua empresa, quais são as soluções que vocês têm oferecido para o mercado. Com licença, André, vou começar pelos mais experientes, né? Então, vou começar pelo Pedro Paulo. Pedro Paulo, fica à vontade. Eu achei que ia ser por ordem alfabética, mas tudo bem. Boa tarde a todos. O Aldemar falou, meu nome é Pedro Paulo, né? Sou diretor-geral da SAGE. É uma empresa de consultoria, né, na área de eficiência energética, energias renováveis e as temáticas afins, né, que a gente tem hoje, né, de descarbonização, combate ao aquecimento global, transição energética, né? Então, nós temos atuado nesse segmento já há algumas décadas, né? E graças a Deus tivemos oportunidade aí de atuar tanto no Brasil quanto no exterior, nos segmentos público e privado, né? Evidentemente, trabalhamos muito aqui com o PE da Light, né? E de outras concessionárias também. E nós temos tratado a eficiência energética, né? Como não vendo apenas a parte elétrica, mas avaliando os energéticos de uma forma mais ampla, né? Ou seja, a questão dos combustíveis, a questão da água também, né? Tanto no uso racional quanto na reciclagem. E procuramos, então, dar uma solução que ajude a empresa ou o consumidor, seja ele industrial, comercial ou de serviços, a ter um melhor resultado, né? Um melhor desempenho, reduzindo seus custos, porém mantendo a qualidade de serviços, né? Perfeito. André, fica à vontade. Meu nome é André Chaves, eu sou sócio proprietário da Avenco Serviços, e a Avenco tem uma proposta de trabalho de prestar serviços ou soluções de eletricidade para os nossos clientes, né? Incluindo soluções de eficiência energética, né? Então nós atuamos, vamos dizer assim, em serviços de eletricidade em geral, instalações fotovoltaicas e eficiência energética. Em relação à eficiência energética, eu carrego uma experiência já de... Eu já estou há 35 anos no mercado, boa parte disso atuando na eficiência energética, inclusive como funcionário da Light, né? Entrei na Light em 1989 e tive o privilégio de trabalhar numa divisão de racionalização de energia, né? Cujo foco era 100% na eficiência energética. E nessa divisão eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos segmentos, né? Tanto da indústria, comércio, poder público, inclusive também nas áreas de marketing, né? Que também faz parte da eficiência energética, né? Você divulgar oportunidades de eficiência energética, procurar levar a cultura da eficiência energética também faz parte do negócio. Então essa experiência na Light me deu essa oportunidade de ter essa visão ampla, né? E como o Pedro Paulo comentou, nesse trabalho na Light, como nós lidávamos muito com indústria e comércio, você sempre tinha a oportunidade de lidar com outros usos que não fosse simplesmente usos finais de eletricidade, como por exemplo que envolvia consumo de gás, consumo de água, enfim. Inclusive o comparativo dos modais, né? Até onde um equipamento sim. é mais eficiente no gás, alimentado no gás, Sim. ou alimentado na elétrica. Eu lembro da época da Praia do Flamengo, Sim. onde você tinha uma série de campanhas feitas pela Light no sentido de promover o uso da energia elétrica, né? Sim. Fornos para padarias, outros tipos de campanhas. E
isso já tem um tempinho, né? Não vamos falar quanto tempo, mas já tem um tempo. Hoje, depois de todos esses anos decorridos e do tempo que vocês têm de caminhada dentro do cenário de eficiência energética, e também outros colegas, alguns deles até que vão nos assistir através dessa rede, estão percebendo que o mercado, embora os conceitos, muitas das vezes permanecem os conceitos originais, que é o que nos deu uma identidade técnica para poder fazer as afirmações que nós fazemos e preparar os projetos que nós preparamos, ele pede algo mais, né? Dentro de um cenário de ESG, dentro de um cenário de descarbonização, dentro de um cenário em que a economia não está ligada somente ao insumo da energia elétrica, mas também dos outros insumos de água, gás, como foi bem comentado aqui. Dentro do portfólio que vocês desenvolvem, né, já partindo do princípio e dessa vantagem que eu tenho aqui de já conhecer os dois já há bastante tempo e da atuação do mercado, como é que vocês percebem, né, a valorização do tema eficiência energética dentro de um cenário maior do mercado livre, que está cada vez chegando mais próximo, né, de uma fatia maior de demanda, como também do sistema fotovoltaico, que muitas das vezes observa a colocação de sistemas e placas despreocupadamente em relação ao olhar da eficiência energética. Isso é, vou dar um exemplo, né? A engenharia me pediria, por conceito, que antes de colocar um sistema fotovoltaico, eu olhasse para a instalação, otimizasse a eficiência dessa instalação, para depois de mencionar um sistema fotovoltaico capaz de atender uma instalação otimizada. Vocês percebem isso no mercado hoje, essa preocupação? Onde ela é mais percebida? Nos clientes de maior porte, que têm uma capacidade ou até uma engenharia própria para fazer essa crítica, ou no mercado em geral? Bom, se me permite aqui... Fique à vontade, não tem mais ordem, a gente está conversando. É uma questão, a colocação é boa, né? É bem provocativa aí, porque, na verdade, eu acredito que após anos aí de catequese nesse segmento, existe uma dificuldade inicial que é o entendimento do que é eficiência energética, né? O mercado, de uma forma geral, ele não entende o que é eficiência energética tão facilmente quanto quando se fala de instalar um painel solar para gerar energia e aí substituir o fornecimento da Light, por exemplo, né? Podia ser da Enel, enfim, da concessionária de energia. Então existe uma questão aí desse nível de entendimento. A gente gosta de fazer uma comparação, né? Primeiro porque o nosso entendimento é de que as duas temáticas, né, eficiência energética, uso de energias renováveis, etc., ou a de compra no mercado livre, que também vai ser oriunda, né, de uma fonte limpa, né, o renovável, essa energia, né, elas são ações complementares, né? Acho que a gente acredita que elas não são antagônicas aí, né? Tudo depende do olhar, né? Então, a gente gosta muito daquela analogia da você querer encher um balde, né, com água de chuva, só que o balde está todo furado, né? Então, a eficiência energética, ela, de uma forma simplista, né, ela consiste primeiro de tapar os buracos, você evitar, né, que aquelas fugas, aquelas perdas sigam ocorrendo. E aí você vai conseguir encher o balde mais rápido, né? Perfeito. Então, é só um comentário. Acho que o André... Não, acho que totalmente pertinente o que você comentou. E é interessante isso. Eu me lembro o seguinte, quando eu iniciei essa jornada aí na eficiência energética, eu percebi uma confusão muito grande. Muita gente ia lá e, por exemplo, corrigia o contrato de demanda e dizia assim, eu fiz eficiência energética. Uhum. Não fez eficiência energética. Ele até reduziu custos com energia, mas ele não fez eficiência energética, né?
Então eu percebo essa confusão de reduzir custos com energia com fazer eficiência energética. E precisa ficar bem claro para o consumidor e para o profissional que atua na área que eficiência energética é uma parte de redução do custo da energia. Então não adianta você achar que ajustou a conta, né, ou instalou um monte de painel solar e com isso você fez eficiência energética, não é o caso, né? E aí concordo, acho que você primeiro tem que fazer eficiência energética e aí depois atuar com outros recursos, como por exemplo, ajustar a conta. Vamos lá, você tem um prédio comercial, você foi lá e substituiu todas as lâmpadas fluorescentes com lâmpada por LED, né? Você vai reduzir a demanda do prédio, aí você vai lá e ajusta a conta. E se a partir daí você vai lá e instala painéis fotovoltaicos, certamente você tem a redução desse investimento, porque você já reduziu o seu consumo, já reduziu a sua potência instalada, então foi exatamente como você falou. Uma coisa complementa a outra, não são concorrentes. Agora tem que saber fazer isso, não pode... Porque se você não fizer dessa maneira, você corre o risco de desperdiçar recursos. Algumas pessoas que vão assistir esse podcast vão pensar o seguinte, mas eu já fiz minha eficiência energética, né? Já cheguei no meu prédio, se a gente estiver falando da rede Secov, que são os condomínios, o Secov é um parceiro histórico do Sindistal e representa aí os condomínios, né? Vamos trocar tudo por LED, né? Mas dependendo do olhar, vocês mesmos também já estão pensando isso, que LED que eu estou colocando, né? O LED que o meu vizinho aqui colocou, isso resolve, né? Então, com todo respeito, os porteiros não sabem qual é a melhor solução tecnológica para esses inventários, né, a nível de melhoria. Os pedreiros não sabem qual é esse melhor dimensionamento para se conseguir o máximo da eficientização. E isso eu falo como uma reflexão da valorização da boa engenharia, né, da boa técnica, daquilo que se aplica baseado em conhecimento, né? Eu uso muito a simbologia do prédio, porque no prédio existe uma figura importantíssima e um profissional importantíssimo, que ele é o porteiro, né? Quando você vai na Zona Sul, você percebe que alguns dos porteiros, pelo menos o mais antigo, que normalmente é o encarregado ali da portaria, é aquele profissional que nasceu na obra, como servente da obra. Muitas das vezes ele passou a ser porteiro quando a obra foi finalizada, ganhou uma moradia ali no prédio, conhece o prédio, conhece os pontos crônicos de problema do prédio, só que tem uma questão. Ele não é o profissional qualificado para resolver o problema do prédio, né? E quando nós falamos de eficientização, tem diversos casos, nós vamos ficar aqui, nossa, iam brotar, e isso brota também na mente das pessoas qualificadas que estão ouvindo, né? As bombas que estão presentes no prédio, né? Quantas vezes elas sofrem manutenção de enrolamento, de queimou, substituiu, e muitas das vezes um serviço feito sem a preocupação de entender o grau de perda de rendimento das bombas, isso jogando lá o consumo de energia lá para cima, né? E vem alguém e diz o seguinte: olha, eu tenho uma solução para isso, bota um inversor de frequência nessa bomba que você resolveu o teu problema. Mas quantos são os casos que nós pegamos também que essa solução é absorvida sem filtro da engenharia e que vai queimar a bomba logo depois, porque ela já foi tão surrada ao longo da sua história de 30, 40 anos no prédio, que ela não suporta um inversor que vai colocar ela no nível de sacrifício sem ter um histórico das manutenções já sofridas por ela, né? Eu estou dando um exemplo que eu lembro, dentro de tanto outros a própria adequação que a gente tem, né, de um resgate da eficiência energética como não sendo uma parte do processo
mas sendo uma parte essencial do processo para a garantia da eficiência das instalações, né? Falamos aqui em outros episódios sobre a questão do projeto, falamos aqui em outros episódios sobre a questão da instalação e estamos trazendo esse tema aqui da eficiência energética não só como um elemento de economia, que é o que mais salta aos olhos, mas um elemento de engenharia para que você tenha um dimensionamento mais adequado para um bom funcionamento e uma boa eficiência. Como é que vocês percebem essa evolução desse grau? Você falou sobre programas de eficiência energética de concessionária, né? Os dois têm expertise nessa atuação. O PEE, que é fruto de uma parte do lucro operacional que é revertido para as concessionárias em formato de projetos que são atendidos à sociedade dentro de uma série de estratificações, ele talvez seja um dos projetos mais difíceis, tanto do aspecto do dimensionamento, quanto do aspecto da exigência da execução com foco no resultado. Né? Como vocês percebem essa evolução na linha do tempo que vocês têm atuado, dos projetos de eficiência energética, migrando do PE, estabelecendo talvez o PE como um dos projetos de referência, né? Ou uma das modelagens de referência, né? No mercado? O mercado tem demandado eficiência energética? O mercado, em geral, ele está consciente desse papel da eficiência energética como sendo um elemento fundamental para a viabilidade da economia? Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. André, você quer começar? Não, pode ir. Bom, vamos lá, né? Então, primeiro é a questão de sensibilização do mercado, né? Como eu comentei inicialmente, né? O mercado ele tem pouco conhecimento do que é eficiência energética. O Brasil tem uma lei de eficiência energética já desde, se não me engano, do ano 2000, né? Tem a 991, que é de 2000. 2000. E eu não vou dizer que eu tive uma pitada de participação na época, porque se vou estar entregando aqui. Já disse. Já saiu. Mas então nós temos uma lei, é uma das leis, é uma das pioneiras aqui na nossa região, né? A gente está falando aqui região, América Latina e Caribe, né? Então, Sim, América Latina. Então, os organismos multilaterais tratam essa nossa região dessa forma. E naquela ocasião, né, nós tivemos lá o famoso apagão, né, em 2001, por causa das mudanças climáticas, que o Brasil não tinha, só tinha fontes de geração hidrelétrica, não tinha termoelétrica praticamente, era muito pouquinho. E aí, quando teve aquela seca toda, né, então faltou energia, e aí foi dado um ênfase ao que se chamou de eficiência energética, porém, o componente mais forte era racionamento mesmo, né? Porém, a solução, né, ela podia passar, né, e passou grande parte dela, por mudança de tecnologia. Foi quando foram trocadas as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas, né, chamado lá de lâmpada fria, no qual você reduziu ali significativamente o consumo, né? Então você teve uma solução que acabou virando permanente, porque quando você experimenta tem aquela boa experiência, é igual controle remoto de televisão, né? Puxa, não é que esse negócio funciona mesmo, né? Quer dizer, eu mantenho a iluminação, consumo menos e aí vou adiante. Infelizmente, aquela campanha inicial que houve, ela ficou por ali mesmo. Quer dizer, então, a partir daquela ocasião, nós nunca mais tivemos assim uma campanha em televisão, uma coisa mais ampla, né? Que desse destaque ao que é eficiência energética, os benefícios que a eficiência energética traz, etc. Mais recentemente, né, alguns programas pontuais têm tentado sensibilizar o mercado, principalmente o mercado corporativo, lógico, sempre dando um gancho ali para o consumidor individual também, né, mas
tem procurado dar destaque, né? Foi o caso do PE, porém o PE não teve uma divulgação aberta, né? É muito focado para os especialistas, né? Isso. O Programa de Eficiência Energética da ANEEL, operado pelas distribuidoras, focado muito em... Empresas com perfil de ESCO. Exatamente. Então, não foi uma coisa assim de conscienciação geral. Tá? E, recentemente, as poucas iniciativas que nós temos visto para a eficiência energética, sensibilização de mercado, têm sido também limitadas ao público corporativo e também com as suas restrições. Então, a gente acha que, eu pelo menos, né, o meu entendimento é de que um pouco mais de divulgação, de sensibilização do mercado ia ajudar muito nesse entendimento. Tá? Quando você fala de público pessoa jurídica, né, existe uma série de incentivos, né, a nível de incentivos externos, né, BID, Banco Mundial, enfim, linhas que normalmente pegam escalas maiores até de projetos, mas que hoje já são capazes de promover diagnósticos de grandes empresas, até subsidiados, em vista do projeto de eficiência energética de maneira bastante convidativa, ali, apetitosa para o empresário. Na parte do residencial, do indivíduo, né, o que a gente tem percebido a nível de mercado é que isso vem sendo substituído. Isso é aquela ideia da etiquetinha no interruptor dizendo passou, desligue, o que geraria uma mindset de uma nova perspectiva e consciência do cliente final, vem sendo substituída através de uma desistência dessa cultura em prol da automação, da domótica, da Alexa, enfim, dos elementos que vão fazer isso por mim. Eu não preciso me preocupar com essa customização, porque a tecnologia vai dar conta desse elemento cultural. O que vocês acham sobre isso? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, nem todo mundo tem acesso a esses recursos, né? Nem todo mundo tem, embora seja algo simples, a habilidade para lidar com esses recursos, né? Então eu acho que ainda é válida essa questão de uma campanha de conscientização, né? E aí eu queria puxar, em relação aos incentivos que nós temos, nós não podemos nos esquecer do Procel, né? O Procel ele precisa fazer anualmente o Programa Anual de Aplicação de Recursos, o PAR, né? E se nós buscarmos a última edição, que foi o 4º PAR, nós temos aí um investimento da parte a disponibilização, na verdade, de 225 milhões só do Procel para investimento em eficiência energética, né? E uma boa parte dos temas envolvidos nesse programa são temas voltados para a parte de educação. Tem o investimento em tecnologia e tudo mais, mas tem a questão relacionada à educação. Inclusive, programas relacionados à escola. Eu vou resgatar lá atrás, né, o casinha, o famoso Procel nas escolas, tinha as casinhas que você via nas escolas e nas feiras. Isso é muito importante, porque é uma mudança do mindset, né? O indivíduo já desde criança já perceber a necessidade de ser eficiente, de racionalizar o seu consumo, né? Então eu acho que, com certeza, as novas tecnologias facilitam muito as coisas, né? Mas a gente não pode abrir mão dessa, vamos dizer assim, metodologia mais tradicional da educação, porque tem uma boa parte do público que não vai ter o acesso a essa tecnologia e consome energia e tem que fazer, dentro do possível, de maneira eficiente. Apoiadores desse mercado. Quem é que apoia a eficiência energética hoje? Na veia. Quem apoia com dinheiro? Com incentivo, com promoção, com divulgação e com investimento também. Eu diria que, bom, evidentemente, né, o Procel, o PE acabou de ser resgatado, né, pelo menos em termos de legislação, porque ele estava
grande parte das verbas foram absorvidas, né, por causa da pandemia, então agora está voltando, né, com uma. Então eu acredito que esse ano, não sei ainda, mas certamente no ano que vem a gente vai ter um pouco mais de recurso para vindo aí dos programas das concessionárias. Os organismos multilaterais, de uma forma geral, eles têm apoiado, né? Eles têm apoiado dentro de programas como o ESG, né? Que fica buscando empresas, né? Pessoas jurídicas, né? Principalmente, organismos financeiros nacionais, para disponibilizar recursos a um custo menor, né, do que a taxa comercial, porque esses fundos eles têm como origem o combate ao aquecimento global. Então, eles chamam lá de... tem um termo blended finance, que você tem uma parte de recursos a fundo perdido, uma parte de recursos com taxa de juros, mas aí quando você mistura isso, dá uma condição mais favorável. Hoje, por exemplo, a grande maioria dos projetos de eficiência energética tem a taxa interna de retorno maior do que 20%. Em muitos casos é maior do que 30%, 40%. Não é difícil. Tecnicamente, acima de 12 já está valendo, né? Exatamente. 20 é um ótimo número nos dias de hoje. O problema é você comparar isso com a taxa comercial, né, do banco. Aí não dá. Então tem que ter linha específica aí. Mas a gente costuma dizer que o diagnóstico energético ele é exatamente esse framework que você desenha para ver o que fazer, quanto custa e qual o benefício. E aí tomar decisão. Tomar a decisão correta em vez de sair atropelando, como o André comentou aqui também, né, de bota o maior fotovoltaico, vê quanto cabe aí do telhado, bota o maior possível e não o que realmente a gente precisa, né? Então, o diagnóstico ele tem essa propriedade. Então, só para finalizar o que você me perguntou, esses organismos, Banco Mundial, BID, Nações Unidas, né? A Agência de Cooperação Alemã, a GIZ, também tem apoiado programas. A Agência de Cooperação Americana, a USAID, também tem apoiado programas. A Agência Canadense, né, a CIDA. Então, tem vários organismos, tem várias portas aí que se pode... Potencialize é um desses produtos? É um desses produtos. Potencialize, ele tem tido como foco o estado de São Paulo, a pequena e média indústria, que são aqui, inicialmente se identificou como sendo as mais carentes, né? Mas ele tem chance de se expandir. Na verdade, ele revigorou essa questão da eficiência energética nessa camada de atendimento, porque trouxe de novo ali o profissional, o engenheiro técnico para o jogo. Exato. Dentro desse recorte da eficiência energética. Uhum. Né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Potencialize vai chegar no Rio de Janeiro? Porque é um desejo, acho que de todos aqueles que são, de certa forma, vou usar um termo que eu espero que você entenda, que está nos ouvindo aí, de apaixonados por esse tema, porque para persistir na eficiência energética é coisa de apaixonado. É pessoa que, assim, quando fala desse tema, o brilho nos olhos acontece, porque não é uma realização somente para o cliente, embora ele seja o motivo final daquela entrega, mas é de quem também conseguiu viabilizar aquela entrega, né? Que é o atuante aí nesse mercado. O que você acha? Vem, não vem? Pode vir? Só 2 comentários, né? Quem sou eu para... Mas já vou dizer quem você é. O Potencialize, nós tivemos a oportunidade, né, de participar, né, bastante aí no programa. Ele tem uma preocupação muito grande, né, com sustentabilidade, né? Não só a sustentabilidade das empresas, né, para elas se manterem competitivas, mas com a sustentabilidade de resultados. Né? Não é difícil você ter um resultado a curto prazo, mas manter aquilo ao longo do tempo, né?
é o desafio. Né? E aí ele se preocupou com a utilização de ferramentas específicas, como é o caso de uma plataforma de gestão energética, né, que é o Red Screen, né, que traz essa facilidade de acesso, de análise de resultados. Ele faz análise técnica, financeira e ambiental dos resultados dos projetos, e aí você pode, após implementação, acompanhar o desempenho. Então, é fantástico você ter uma preocupação não só com aquele momento inicial, mas também com a durabilidade e a expansão dos resultados. Em relação a vir para o Rio de Janeiro ou não, né? Eu não vejo por que não. Né? Eu acho que é o melhor que eu posso comentar. O programa em São Paulo está dando bons resultados? O programa está dando bons resultados. Então é esperado que ele possa ser ampliado, né? Porque me parece que aporte financeiro não falta. O que falta, como sempre, né, são bons projetos, né, para execução. Parceiros não faltam aqui. Né? A gente tem aí o Sebrae, que já tem um programa, inclusive, de consultoria em eficiência energética, que, viajando aqui um pouco, se fosse somado o projeto de eficiência energética que o Sebrae utiliza com os consultores, alguns até do Sindistal que estão lá também, junto com o Potencialize, nós íamos inaugurar um novo tempo aqui. O Redscreen é muito conhecido no mercado, não é à toa que é a primeira ou a segunda maior plataforma usada no mundo. É a primeira. É a primeira hoje, né? A primeira plataforma usada no mundo, e acho que uma das poucas em que tem a versão português, para facilitar um pouco a vida do pessoal. Né? É uma modelagem, né? Não só para aqueles que já estão, mas também para aqueles que a gente já vai entrar agora na nossa conversa, que também é fruto talvez dessa visualização, que são daqueles que estão dentro do escopo da elétrica, sim, né? Mas que talvez sejam iluminados por essa conversa aqui no seguinte sentido. Primeiro, eu ser elétrico hoje já não é o suficiente. Eu vou ter que ampliar a minha capacidade de engenharia, de técnica, dentro de outros insumos que impactam nesse elemento da economia e também da sustentabilidade. Segundo, que dentro do princípio da produtividade, do HH, que eu tenho que dar no meu projeto de eficiência energética, eu tenho que encontrar alguma ferramenta que me permita escalar. Né? E uma ferramenta certificada que não gere questionamento do aspecto da medição e do cálculo. Aquela ideia das planilhas de Excel que a gente fazia, de levantamento e tudo mais, tudo isso acaba sendo suprimido por novos modelos automatizados que vão dar tanto uma segurança maior na entrega final do relatório, quanto também no HH do projeto, da análise. Né? Eu gostaria de finalizar esse podcast, e aí já me direcionando já a quem está vendo esse podcast na perspectiva de vocês, especialistas e empresários. Né? O Sindistal, ele tem essa característica, são empresários engenheirados, né? Da área de engenharia, de toda a cadeia da engenharia. É um duplo desafio. Sem dúvida. Né? Porque a engenharia e a técnica vai colocar a gente numa direção de resultado, e quando a gente vem para o mundo empresarial, a gente vai ter que desenvolver outras competências de gestão que não percam a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo consigam sustentar o negócio. Então, para quem está ouvindo a gente, seja cliente, seja um outro profissional que já está há muito tempo no mercado, sejam pessoas que estão pensando em ampliar o seu portfólio, como muitos migraram das instalações elétricas para eficiência energética ou para renovável, né? O que vocês diriam para esse público que em algum momento vai ter contato com a oportunidade da eficiência energética? E aí eu já queria que vocês direcionassem para a câmera. Só antes de fazer esse fechamento, Leonardo, só queria fazer um complemento com relação a essa questão que você comentou sobre os incentivadores, questão de recursos, né? Eu acho que hoje não, já de um bom tempo, o papel do Estado brasileiro é fundamental. Não vou nem falar governo, não.
para até fugir um pouco da questão da política, o Estado brasileiro. Porque você tem o PE e vou voltar a falar sobre o Procel. Por exemplo, se você pegar essa 4ª edição do Procel, tem um item lá que que propõe a criação de um fundo, né, onde você vai ter recursos de investidores externos e do próprio Procel para você financiar projetos de eficiência energética. Então, acho que isso é muito importante. Houve uma época em que você tinha a participação mais ativa, vamos dizer assim, das concessionárias. Vamos falar a verdade, hoje, como a maioria das concessionárias são privadas, basicamente as concessionárias se envolvem hoje naquilo que ela tem a obrigação, né, determinada pelo marco pela regulatório. própria ANEEL. Exatamente. Né? Porque o grande foco das concessionárias hoje está em combate à perda e inadimplência. A verdade é essa. Né? Então acho que o papel do Estado brasileiro é muito importante e eu acho que é interessante não perder de vista essas ações aí que estão previstas que podem dar uma boa alavancada no processo, na eficiência energética. Ótima colocação. Né? E aí vamos lá, falando para o profissional, um recado, a dica para o profissional de eficiência energética, eu diria o seguinte, a eficiência energética, eu sempre entendi a eficiência energética como uma atividade multidisciplinar. Né? Então, se você é especialista, por exemplo, em iluminação, ótimo, você vai conseguir fazer eficiência energética em iluminação. Mas se você você é um generalista, você tem uma visão mais abrangente, isso facilita a sua atividade. Então, acho que um primeiro ponto é buscar a preparação. Se você é especialista numa área, buscar ter um pouquinho de noção, pelo menos, das outras áreas. Porque se você vai visitar um determinado cliente, se você tem essa visão mais geral, você consegue enxergar mais oportunidades além daquela que você é especialista. E criar novas especialidades. Oi? E criar novas especialidades. Perfeito, criar novas especialidades. Né? E estar muito atento a essas oportunidades que o mercado pode apresentar, como por exemplo, há um fundo de investimento que o Procel criou, uma atuação aí de uma entidade externa que está oferecendo algum incentivo. As entidades, vamos dizer assim, nacionais, como o Sebrae, por exemplo, né, que tem aquele programa lá com encadeamento produtivo ali, desenvolvimento. Perfeito, né? Então, estar atento a essas oportunidades que o mercado oferece. Né? Perfeito, obrigado. Acho que é isso. Ótimo. Pedro. Muito bem, obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Né? Obrigado ao Sindistal, é um prazer ter o André aqui na mesa. O tema ele é realmente um tema para ser tratado pelos apaixonados, né? E como eu já sou apaixonado há bastante tempo, eu digo que essa paixão não diminui, ela continua. Né? Então é importante a multidisciplinaridade, manter a mente aberta, estar atento aí às novidades do mercado, né? Então isso é sempre bom e a gente vai conseguindo se desenvolver. Né? Em relação à engenharia, né? O tema da eficiência, ele realmente envolve muitas disciplinas. Né? Engenharia, envolve a área de finanças, envolve a área ambiental, envolve a área social. Né? Então a gente tem aí uma gama bastante ampla e eu gosto muito aqui do exemplo aqui a Marquise do Clube de Engenharia aqui no centro do Rio de Janeiro. Muita gente não observa aquilo, né? Mas ele é como se fosse uma hipérbole, né, projetada, e aquela construção só é possível usando o cálculo de integral tripla. Não é uma conta do primeiro grau, a multiplicação do primeiro grau. Não é isso. É uma integral tripla para você ter aquela projeção e construção com o menor material possível. Então, quem tiver a oportunidade de passar aqui pelo centro, dá uma olhadinha na Marquise do Clube de Engenharia. É um exemplo, né, do que você consegue fazer uma boa solução usando o mínimo de recursos, ou seja, você trabalhar com uma empresa qualificada de engenharia não vai te consumir mais dinheiro. Você vai gastar, no final você vai ter mais segurança e vai ter um melhor resultado. É um valor justo. Valor justo. É isso aí.
Obrigado pela participação em mais esse programa do Conexão Sindistal. Fique com a gente, curta esse vídeo nas redes sociais e até a próxima.